Agora são 11 horas 10 minutos. Você acompanha o Goiás Notícias comigo, J. Brito, nesta sexta-feira, dia 19 de julho de 2024. Eu estou recebendo o vereador e pré-candidato a vereador, professor Jefferson. É prazer ter você aqui, professor, aqui nos estúdios da Goiás FM. Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia, J. Brito. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Goiás FM. E, mais uma vez, é uma alegria imensa estar com vocês aqui nessa rádio, né, que é tão importante para toda a comunidade tapacina, como meio de comunicação e também para que as pessoas possam estar, na verdade, se entretenimento, né, aqui na nossa cidade. Muito bem, para você que está na internet, você que está no rádio, você que está no Facebook acompanhando o J. Brito, no YouTube, também no Instagram, obrigado aí pela audiência. Hoje a felicidade é toda minha trazer você aqui. Da outra vez a gente combinou e não deu certo por algumas coisas que aconteceram no meio do caminho, né? Mas agora sim eu recebo você, fico muito feliz por você prestigiar sempre a Goiás FM. A gente sempre acha, Jefferson, que as pessoas conhecem a gente, mas eu sempre falo que a cidade evolui cada dia, né? As coisas mudam, todo dia as coisas mudam e as pessoas também. Gente que vai embora, gente que chega, e nunca todo mundo conhece todo mundo. Eu queria que você falasse um pouco de você, vai falar aí do professor Jefferson. Então, pessoal, eu sou o Jefferson, né? Sou professor aqui no município. Já vai se fazer 10 anos que eu faço, né, parte aqui do corpo docente aqui do município. Trabalho atualmente no Colégio Assunção também. Estava até no início do mês também lecionando no Colégio Municipal, né, Leôncio José de Santana, na rede municipal, pelo processo seletivo. Mas me apresentando um pouquinho, né, tenho 32 anos e sou filho de Tapaci, né, nasci e cresci aqui, ali no finalzinho da cidade, lá, o início, né, depende do olho de quem está observando, ali na Avenida Goiânia, ali no setor central, ali perto ali da setor Água Fria. Então, nasci aqui na nossa cidade, estudei aqui, fui aluno do Colégio Assunção durante toda a minha trajetória acadêmica do ensino básico e estive ausente há alguns anos porque eu fui estudar para ser padre. Estive fora aí por 5 anos, né, no seminário, participando desse processo de discernimento vocacional, né? E após esse processo, né, que não é um processo definitivo, eu percebi que não era a minha vocação e retornei para a minha família, retornei aqui para Itapaci, no qual comecei a fazer faculdade, né? Hoje, né, eu tenho 3 graduações. A minha primeira graduação foi licenciatura em Química, ali pelo Instituto Federal Goiano, né, pela Faculdade Federal. A minha segunda foi Administração e a terceira foi Pedagogia, né, para estar aprimorando até mesmo nos assuntos aqui do município, que é o ensino básico responsável, né? Mas você continua na igreja, continua fazendo aquele trabalho, né, que não como padre, mas como cidadão, como católico que você não é? Sim, sim. Não é porque não fui padre que eu deixei, né? Na verdade, eu continuo seguindo, né, os ensinamentos de Cristo, participando, né, na fé católica e também contribuindo da maneira que pode, né, devido ao dia a dia aí na nossa religião. Você é uma pessoa tranquila, eu acompanho sempre seu trabalho e admiro muito você no que você faz, né, independente de qualquer coisa, um profissional que parabenizo você por isso. Mas eu queria que você me falasse da experiência como vereador, qual é a sua visão, o que é ser um vereador? Então, J. Brito, ser vereador, de fato, é representar o povo junto do Poder Executivo. Né? E quando eu falo representar, é de fato ser ponte entre o governo e a população, para que a pessoa entenda, né, o que está acontecendo. Na verdade, a nossa função hoje de vereador é esclarecer para o povo como está acontecendo, né, de fato, a administração. E a gente esclarece de que forma? A partir da participatividade e também da fiscalização, né? Principalmente isso.
Pois é, agora são 11 horas 15 minutos. Eu perguntei para você, porque você gravou um vídeo falando sobre o que deve ser e o que é um vereador. Quando as pessoas pedem voto para vereador. E, na maioria das vezes, o prefeito, para colocar o suplente, para fazer uma composição de secretários, né, ele tira aquele de vereador e passa a ser secretário. Por que você resolveu aceitar o convite de ser secretário do prefeito? Então, é até importante a gente tocar nesse assunto, né? Uhum. Quando eu recebi o convite para ser secretário de Educação, foi em 2020, né? No final de 2020, o Mário tinha acabado de ser reeleito, né, como prefeito do município, e me fez o convite para estar assumindo a pasta em 2021. Um detalhe que muitas pessoas ainda não entendem, né, como se deu. Eu não fui eleito na eleição de 2020, eu fiquei como primeiro suplente. E aí, diante disso, eu fui convidado a assumir a Secretaria Municipal de Educação. Eu só fui me tornar vereador de fato um ano após esse processo, quando o professor Toninho, né, na verdade, o vereador Toninho, professor, ele veio a falecer, né, naquele acidente trágico, e acabou, na verdade, deixando vacante a vaga. Né? E como eu era o primeiro suplente do partido MDB, eu fui, de fato, então, convidado a assumir aí a pasta. Né? E esse processo, ele foi um processo repentino, né, para todos, né, porque, de fato, foi algo inesperado. E eu já estava fazendo um trabalho de um ano, né, na secretaria. Como secretário. Como secretário. Então, achei prudente da minha situação não abandonar o barco naquele momento. Né? Até mesmo porque o primeiro ano a gente aprende a gerir, né? E o segundo a gente começa a colocar em prática. E se eu virasse as costas ali para o Mário, para toda a administração naquele momento, e fosse assumir a cadeira, de fato, eu ia deixar muitas lacunas em aberto. Né? Então, o meu compromisso, de fato, é com a população. E eu já estava servindo a população naquele momento, frente à secretaria. Na condição de secretário. Então, né? eu permaneci na secretaria, de fato, para continuar, né, o nosso projeto frente à educação municipal. Né? E só retornando agora, no final do ano, vai estar assumindo, de fato, a cadeira de vereador novamente. Suponhamos que você seja eleito vereador, você for chamado para ser secretário, você vai abandonar a vereança ou você vai ser secretário? O que você vai fazer? J. Brito, hoje nós temos uma educação muito forte, né? E quando eu falo forte, é de fato competente. E hoje eu estou pleiteando o cargo de vereador para fazer jus desse cargo. Né? Então, uma vez assumindo, né, estarei de fato como vereador, mas não virando as costas para a educação. Né? Estarei ali firme com todos, né? Continuando até mesmo porque eu sou professor. Então, mas eu não entendi. Você continuaria como vereador ou você aceitaria de assumir uma cadeira como secretário na área da educação? Sendo mais claro, então, não, de fato, eu vou estar ocupando a cadeira que eu estou concorrendo. Né? Vereador. Não é? Né? Na verdade, até porque a gente não concorre à cadeira de secretário. Né? A gente concorre, de fato, aí nas eleições para vereador. Por que a gente conversa sobre isso? Porque as pessoas em Itapaci, então, acho que acredito não só em Itapaci, mas em todo lugar, as pessoas querem dar, parece que com a democracia as pessoas querem dar opinião em tudo, né? E faz juízo daquilo que vê nos outros, mas não usa o espelho para se ver, né? Para ter ali ele mesmo como modelo. Por isso que eu estou perguntando a você. Nesse período todo como vereador, não sei, parece que um período curto você deixou de ser secretário para ser vereador. Você chegou a fiscalizar alguma coisa, ou você não viu necessidade de fiscalizar, né? Como é que qual foi a sua visão com relação à visão de vereador a serviço do povo de Itapaci? Eu, desde o dia que eu assumi, né, novamente a função de vereador, né, nesse ano, eu assumi a postura, de fato, de acompanhar o que está acontecendo na nossa cidade. Né? Então, desde então, eu tenho fiscalizado principalmente as obras, né, visitando as obras, vendo como que está acontecendo, acompanhando até mesmo, né, os termos, né, na verdade, o processo licitatório de tudo que está acontecendo, para a gente entender, de fato, o que está acontecendo no município. Né? Então, desde o dia que eu assumi,
eu tenho acompanhado de perto, né, todo esse processo. Teve esses dias, essa semana passada, no início desse mês, a licitação para a realização da festa Itapaci Show. Você sabe quem são as pessoas que vão compor a turma que vai gerir e administrar essa festa desse ano? Você acompanhou a licitação? Você sabe dizer alguma coisa sobre isso, não? A organização da festa, ela é feita por uma comissão, uma comissão voluntária que faz todo esse processo aí de gerenciamento da nossa festa, né? Então, eles são responsáveis por estar gerindo e acompanhando diante das propostas aquilo que é para se executar aí na festa. Na condição de vereador, você consegue depois saber como é que foi a arrecadação, para onde que foi esses recursos? Você fiscalizam isso, vereadores lá, vocês, ou não? Vai ser meu primeiro momento como vereador após festa, né? Mas eu sei que é de conhecimento público, né? Fica no portal, então, assim, de fato, vou estar acompanhando o que vai estar desenrolando aí durante todo esse processo. O vereador que veio aqui, o Kiboi, eu fiz a pergunta para ele com relação à fiscalização dos trabalhadores, ou se ele já fez uma consulta no portal da transparência. Muita gente diz que Itapaci tem muita gente que recebe e não trabalha. Eu não estou dizendo que isso acontece porque não é função minha de estar fiscalizando. Eu perguntei para ele se ele já foi no portal da transparência e lá olhou aqueles nomes e foi verificar se determinada pessoa trabalhava, estava recebendo sem trabalhar, e vice-versa. Você já fez isso, não? Principalmente quando secretário, né, porque como gestor, a gente tem que acompanhar todo o desenrolar até mesmo da pasta e também de todo o contexto da administração, né? E eu falo da minha parte, né, eu sempre estive muito preocupado em ser total transparente para toda a comunidade. E dentro da educação, principalmente aqui falando de forma bem direta, isso não aconteceu durante toda essa gestão, né? Então, assim, nós estivemos sempre empenhados para que isso não acontecesse. E é claro que a gente tenta acompanhar das demais pastas, né? Mas é claro que esse processo acaba que é um tanto mais difícil, porque a gente, quando está focado somente numa situação, a gente está se dedicando mais nela, né? Mas a gente acompanha sim. Tá certo, mas no executivo, você já parou para... São não sei quantos profissionais lá, servidor que trabalha na prefeitura, você relacionou 10 daqueles lá, agora eu vou fiscalizar e saber se esses 10 estão realmente trabalhando. Você já fez isso, não? Já sim, né, no nosso portal. E, assim, de fato, não encontrei, assim, nenhuma situação gritante a ponto de falar assim, existe um fantasma nessa situação. Nunca encontrei dessa forma, não. É bom você falar isso, porque quem diz que isso acontece que tem que trazer prova para poder justificar o que fala. E hoje é muito fácil, né? Até mesmo porque a gente tem um portal, a gente tem livre acesso nos demais órgãos públicos, né, para estar sabendo aí onde está lotado, onde está trabalhando, toda essa situação. E outra coisa, né? Eu fico olhando, um gestor, ele não vai colocar o dele na reta, não é? Para ajudar uma pessoa. Pelo menos é isso que eu imagino. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Agora, a pessoa fala assim, mas J. Brito, você está falando isso. Não, se você acha que está acontecendo, que prove, né? Sim. Né? Então, é isso que você tem que fazer. São 11 horas e 24 minutos. Segunda, Jéssica, você como secretário de Educação, as pessoas têm reclamado para a gente, você agora está vereador, mas eu queria saber de você o seguinte, tem pais, né, e mães que dizem que na creche eles estão levando a criança cedo e está trazendo de volta para casa, não é, segundo eles, porque determinado horário para a criança lanchar, não é? Porque lá na creche eles não estão dando o lanche. Isso procede? Você que foi secretário, ou será que é uma informação desencontrada? O que está acontecendo? De fato, isso não existe aqui no município de Itapaci, em nenhum contexto. Hoje, todas as escolas do município, J. Brito, são muito bem servidas em todos os aspectos, né? Seja ele estrutural, pessoal e principalmente alimentício, né? Uma vez que a alimentação escolar é básica para todo mundo, é direito da nossa criança.
né? Isso não acontece no município. É claro que talvez o pai não entenda, talvez, as modalidades que o filho está matriculado, né? Por exemplo, hoje nós temos em creche o ensino integral, que já não é mais no molde totalmente dentro da escola, né? O aluno vai às 7, volta às 11 para casa, volta 1 e volta às 17. Pode ser que ele interprete que não tenha a comida, mas não é essa situação. É a situação do molde onde a escola está se encaixando, né? Isso aí é de forma legal diante do Ministério da Educação. Era outra coisa que eu ia questionar com você, que eles falam que a creche é integral e eles estão tendo que levar, buscar de volta, depois levar de volta. Então é isso que está acontecendo, né? Porque, na verdade, hoje, diante da BNCC, né, o integral ele pode ser visto de várias formas, né? Então, o integral, ele é, por exemplo, intercalado, pode ser seguido, né? Por exemplo, se a gente ofertasse hoje de 7 a 1 da tarde, seria integral, se fosse essa modalidade. Seria totalmente integral. Na verdade, é quando extrapola as 5 horas, ele já se torna um ensino integral, né? Então, com 7 horas dentro da escola, ele é considerado período integral. Então, tá como se fosse um semi-integral, né? Vai ter que trazer de volta. Mas, de acordo com a resolução, ele é integral, né? Não é mais, não tem essa ideia. Questão de semi-integral, né? Não. É feito dessa forma para poder ter uma administração, tanto na parte da creche. É toda questão de logística. Logística, né? Então, por exemplo, o Ministério da Educação, quando ele propõe uma resolução dessa forma, ele está pensando, por exemplo, em municípios que não têm merendeiras para fazer almoço, por exemplo. Não é questão de merenda, até porque vem o recurso e o município também é responsável por dar contrapartida em relação à alimentação. Mas é justamente entender, por exemplo, nessa ideia do âmbito que não pode ter, talvez, alguém capacitado para estar fazendo isso, né? Servidores para estar executando esse acompanhamento e até mesmo proporcionando que a criança tenha pelo menos um pouco de contato com a família, né? Porque a gente sabe que muitos mandam para a creche e às vezes quando fica lá, o contato com a criança é o quê? 1 hora, 2 horas por dia, né? Apenas. E aí o contato com a família também é importante. E tem também, porém, você vê que eles reclamam que está tendo que buscar e levar de volta e depois buscar de novo. Mas tem deles também que chega às 5, 6 da tarde e esquece de buscar o menino, né? Sim, isso acontece demais, né, na nossa realidade, né? Às vezes, crianças que são esquecidas, mas a gente entende porque a vida do pai também é muito corrida, trabalha, é muito difícil também, às vezes, estar se organizando. Né? Cada um tem seu problema, né? Sim. Hoje você está lá representando o povo na Casa de Leis e tem gente lá na Câmara que falou assim, pergunta pro vereador, ele prometeu de trocar os ar-condicionados da Câmara. Aí, como é que está? Na verdade, não é nem promessa, né? Como é que foi essa situação? É uma conquista nossa, né? E eu falo assim, que eu estou muito feliz, e era uma das pautas que eu ia trazer, né? Enquanto secretário, eu tinha muito um sonho, né? De estar reorganizando essa questão, principalmente da Escola Leôncio, que é os ar-condicionados, né? O funcionamento efetivo dele. Né, visto que a escola cresceu demais, né? Na verdade, nesses últimos 20 anos, aumentou o pavilhão, aumentou a estrutura, né? Auditórios, salas de aulas, banheiros, e tudo isso, a energia de lá não está comportando toda essa situação. Então, não é uma questão de ar que não presta, é uma questão de energia. Né? E a nossa conquista agora já foi uma indicação que eu fiz, né, para o prefeito, assim que eu assumi a Câmara, foi o meu primeiro ato, né, diante aqui da educação e para a educação, foi de fato essa indicação solicitando, né, a construção de uma energia, na verdade aí de uma subestação de energia lá no Leôncio e a troca desses ar-condicionados, né? Então, esse processo, ele é um processo que demora, né? Todo processo, principalmente quando a gente fala de administração pública, ele é algo burocrático. E, assim, eu acredito que foi muito rápido diante da situação, porque foi solicitado, né, foi uma indicação e onde todos os vereadores foram, né, a favor dela, e imediatamente o prefeito já se tornou, né, já se posicionou favorável e já iniciou com o projeto. Né? Então, está um pouco ainda demorando, porque tem o processo de execução, né, de montagem do projeto, que já foi realizado. Aconteceu o processo licitatório, que também já foi realizado, e agora está nesse processo, né? O processo de homologação, 20 dias para se tornar organizado, e assim já começar essa realização.
Então, são 2 pontos muito importantes que a gente vai conseguir já apresentar para as nossas escolas ainda nesse ano, né? Essa subestação de energia para a Escola Leôncio e também o poço artesiano para 2 unidades escolares que estavam tendo dificuldade em relação à água, né? Então, são 2 situações que a gente já está conseguindo entregar para as nossas escolas. Ô, Jefferson, eu queria saber de você o seguinte, muitos vereadores, eles buscam trabalhar mais na área da saúde, né? Eu vejo que você é um cara da área da educação. Você tem conversado com os pais, com os jovens e tal? Que trabalho que você tem realizado em Tapaci com relação aos jovens aqui em nossa cidade, hein? O processo na verdade, de dialogar e mostrar-se presente, né? Eu falo que a principal função nossa hoje, nesse momento, principalmente de pré-campanha, é se pôr à disposição, se colocar à disposição, né? Para estar contribuindo ainda mais, né? Sempre como cidadão, né? Estava nas escolas, principalmente nas escolas estaduais, onde nós temos mais adolescentes, né? Ajudando com palestras, algumas formações, e agora, não diferente, né? Mas não nesse molde, eu tenho me colocado aí à disposição das famílias, dos jovens, dos pais, para estar conversando e trocando aí, na verdade, aí, situações de crescimento. Pois é, a Itapaci o prefeito Mário tem construído muito, e principalmente escolas, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso daí, porque Itapaci, aqui na frente, quando terminar essas obras, né, vai faltar aluno para tanto colégio, né? Falta não. Eu falo assim, nunca se houve tantos investimentos em educação como está acontecendo agora. Eu falo que a gestão do prefeito Mário, ela de fato, ela despontou em relação a esse processo de investimento na educação, né? E aqui ele foi no primeiro ponto, né? E um ponto principal que é oferta, né? Então, as criações de escolas, né? Só nessa gestão serão 3 escolas entregues, né? 2 creches e uma escola de ensino fundamental. De fato, para quê? Para conseguir aprimorar na verdade, a oferta. E isso, JB, é porque a gente trabalha com dados, e os dados ainda do Ministério da Educação, que são, na verdade, dados gerais, né? Que cruza com o IBGE e tudo mais, mostram que ainda apenas 80% dos nossos alunos em Itapaci estão na escola. Então, se a gente vê hoje algumas escolas lotadas, a gente entende que ainda 20% ainda não está lá dentro. Então, a gente precisa ampliar para conseguir ofertar para todos, né, e com qualidade. Então, essas escolas, né, nós estamos aí quase inaugurando, né, a escola ali no setor Planalto, que é uma escola de alto padrão, né, padrão século XXI, e também uma creche lá na Vila Santana, de fato para vir de encontro a essa realidade, né? Eu fico observando que você não é tão velho, eu também não sou tão velho assim, mas antes a gente precisava, a gente ia para a escola, não tinha nem caderno, não tinha onde colocar o caderno, mas a gente ia, o pai falava que tinha que ir. Hoje, os alunos, pelo contrário, recebem para ir para a escola, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí. Na verdade, todos os investimentos que têm acontecido na educação é fruto de um plano, né, que tenha realizado em 10 anos. Né? E esses planos, eles abarcam esse processo de colaboração entre Estado, município e União para ofertar, de fato, a permanência da criança. Porque a gente sabe que existem pessoas que estão na extrema pobreza, né? Alguns vão para a escola para alimentação, nós sabemos disso. E esse que vai justamente para se alimentar, ele não tem condição, às vezes, de ter um material escolar, não tem condição da permanência, de como chegar na escola. Então, hoje, as políticas públicas estão voltadas para isso, né? Para a gente ofertar um material escolar para que esse aluno tenha condição de estar na mesma situação de um aluno que tem condição, né? O aluno pobre, ele também tem direito de sentar do lado do aluno rico e estudar com as mesmas condições, né? Na mesma sala de aula, com o mesmo material. Então, acontece entrega de materiais, né? Nós temos aí, principalmente na alfabetização, que é o foco da rede municipal, os alunos de primeiro e segundo ano já têm recebido kits, né? E esses kits são com cadernos, canetinha, cola, tesoura, são kits que vêm, de fato, para fazer com que o aluno tenha, de fato,
material e não se sinta menosprezado em nenhuma situação dentro da escola. E, pois é, o pessoal do ensino médio recebe, né? Sim, sim. R$100, Cartãozinho também, cartão, né? né? De permanência. Agora, Hoje mudou tem o muito. Pé de Meia do governo federal, que o aluno que permanece no ensino médio ao final do ano recebe uma quantia em dinheiro também. Pois é, você vê que a diferença é muito grande, né? Hoje o jovem não estuda se não quiser, né? Não. E a gente entende por quê? Todos já estão entendendo, né? Não é todos, mas a maioria já se entende que não existe outra forma de mudar o mundo se não for através da educação, né? E às vezes, o que a gente precisa? Motivar o aluno para chegar até nesse conhecimento, para ter esse contato com a transformação. Muito bem, eu queria que você falasse aqui uma situação importante. A gente tem visto que muitos jovens têm morrido, né? Têm cometido suicídio. A gente não sabe por quê, por alguma dificuldade, porque a coisa não é fácil, né? Eu queria que você mandasse um recado para esses jovens aí, né? E falar para eles que a vida é muito importante, né, Jefferson? Tanto para ele como a gente que está aí precisando dessa juventude, né? Eu sempre costumo dizer, e é um fato, né, que a vida é dom de Deus. E a gente entender que hoje nós estamos aqui no mundo para realizar uma missão, para realizar de fato algo que é planejado por Deus, isso é muito grande, né? Então, para todos os jovens, todas as pessoas aí que estão nos escutando, né, que deem valor à sua vida, né? Por mais que tenham encontrado problemas aí no meio do caminho, tudo passa, né, na nossa vida. Só não passa o amor de Deus por nós, só não passa essas situações que vão aí, de fato, mostrar o nosso sentido verdadeiro. E só Deus, né, é capaz de nos amar como nós precisamos, de nos acolher como precisamos. Às vezes a gente está buscando no homem, buscando nas situações reconhecimento, buscando aplausos, e a gente precisa entender que é Deus que é responsável por tudo isso, né? E quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, a gente consegue aí, de fato, superar todos os desafios do dia a dia. Tá certo. 11h38. Olha, Jefferson, alguma coisa que eu não perguntei para você, alguma coisa que você queira falar, fica à vontade. Mandar um recado aí para o pessoal que está ouvindo a gente. Eu só quero mesmo agradecer, né, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui, de estar conversando, não só com você, né, JB, mas com todos os cidadãos de Itapacina que estão nos escutando. Me coloco à disposição de toda a comunidade itapacina para contribuir na educação, e não só na educação, né? Eu sempre falo que as prioridades do município têm que ser educação, saúde, segurança pública, e tudo isso é, de fato, responsabilidade de todos nós, né? Então, eu me coloco à disposição para estar dialogando, para estar escutando, né, os anseios da comunidade, né? Nós estamos aí nesse período de pré-campanha, e estou aí andando na cidade, né, ouvindo, acolhendo as pessoas, e me coloco de fato aí com prontidão para estar acolhendo todas as pessoas que estão aí compondo o nosso município. Muito bem, eu quero aqui agradecer mais uma vez a você, desejar boa sorte, não é fácil, é um trabalho, né, difícil, mas o povo é quem decide. Para você, aquele abraço, obrigado mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Muito bem, aqui a gente segue aqui com Goiás Notícias. Economia solidária. Conferências locais mobilizam municípios. Empreendimentos de economia solidária estão mobilizados em todo o país para a realização de conferências locais e estaduais durante os próximos meses.